servindo em novidade de espírito. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 7:1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A igreja diz: para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Você pode colocar o meu slide, o segundo slide, para que eu possa usar a versão que eu coloquei. Vamos todos juntos agora na tela, toda a igreja junto com o pastor, lá na tela, todos juntos? Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Senhor, fala com sua igreja, que está aqui, com certeza sedenta pela sua palavra e na expectativa de receber do alto céu alimento sólido, alimento firme, alimento, ó Deus, para seu crescimento, ó Deus, e para a sua prosperidade espiritual. Vem nos abençoar, vem nos dirigir, nos conduzir. É nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, não feche sua Bíblia e mantenha aberta. A grande verdade do Evangelho, meus irmãos, está na pastoral aí do seu boletim, capa número 1, aí está aí o sermão publicado. Que a grande verdade do Evangelho é que fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Nós podemos e devemos, fato do momento em que nós vivemos, nós podemos e devemos servir a Deus, não mais da maneira antiga, obedecendo a letra morta da lei, mas devemos servi-lo da maneira nova, vivendo no Espírito. O que é que isso significa? O apóstolo Paulo, irmãos, começa brilhantemente o seu ensino à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 7, versículo 1. Ele vai numa visão subliminar, não está no texto, mas está no contexto. Ele vai ressaltar duas alianças. A aliança do Sinai, feita com Moisés, a lei em pedra viva, a lei em pedra esculpida, a lei de Deus, a imagem de Deus, a vontade de Deus, revelada ao homem. Como que Deus desejou isto? O Senhor quer mostrar a si mesmo, o Senhor quer mostrar a sua perfeição, o Senhor deseja mostrar ao mundo a sua natureza, sua beleza e sua santidade. Ele faz isso na expressão da sua lei, e é exatamente por isso que nós não conseguimos cumprir a lei, porque ela é perfeita, ela é o reflexo puro e perfeito da santidade de um Deus santo, justo, bom e perfeito. Eu olho para a lei e tudo que eu vejo ali escrito é a minha natureza carnal e os meus pecados. Eu olho para aquilo tudo e vejo que pecador eu sou, porque aquela é a lista que revela quem eu sou, mas vem da expressão da santidade de Deus. Na aliança do Sinai com Moisés, a lei, nós vamos à aliança de Jesus no Calvário. Quando Moisés trata do Senhor Jesus e coloca então os aspectos da graça de Deus, de uma nova aliança no Calvário, ele coloca Jesus como um grande aspecto diferenciador da graça de Deus manifesta ao homem. E como Paulo explica isso? Volte para a Bíblia agora. Romanos 7:2. Ele fala de um primeiro casamento. Um casamento onde em Romanos 7:2 ele diz que a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto estiver vivo. O que Paulo está dizendo? E você já pode conectar isso com o versículo de número 3. O que Paulo está dizendo é que numa aliança do Senhor com o seu povo, ele então se casa com o seu povo e faz com o povo dele votos de fidelidade. Ele faz com o seu povo e com a sua nação e com aqueles que vão se nominar e vão se chamar pelo seu nome,
povo de Deus, cristãos e qualquer que seja a outra geração, ele vai dizer que vocês só podem usar o meu nome e se disserem que são meus casados comigo, se cumprirem os votos que nós fizemos. Quais são os votos de Deus? Eu posso imaginar aqui, eu vou abusar aqui da minha aventura pela Bíblia, mas vou fazer para ajudá-los a pensar. Êxodo 20. Imagine nós ali no altar, eu e a Angélica, eu digo: querida Angélica, eu prometo amar você na saúde, na doença, amar você na riqueza ou na pobreza, na prosperidade ou na adversidade. Eu prometo cuidar de você até o quê? Até que a morte nos separe. Isso é uma aliança. Eu a coloco em ouro, banho no ouro, escrevo o nome de minha esposa e digo: estamos casados porque temos o que, irmãos? Uma aliança. Imagina o nosso Deus no seu casamento com o seu povo, lá do alto do Sinai, diz ao povo: eu me caso com vocês, eu quero ser o seu Deus, vocês vão se desposar comigo, mas temos um pacto. Êxodo capítulo 20, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, tirei você da terra do Egito, da servidão. Está trocando de servo e de senhorio. Ele diz: não terás outros deuses o quê? Diante de mim. Ele diz 4, Êxodo 24: não farás para ti imagem de escultura. Ele diz, Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Ele diz, lembra-te do dia do descanso, do dia de descansar para o santificar. Ele diz, 6 dias trabalha, faça a obra, mas no dia do descanso, santifica. Depois ele diz, versículo 12, honra teu pai e o quê? E a tua mãe. Eu imagino tudo isso sendo votado, pastor Lucas, e consertado numa relação natural do homem e Deus. É uma aliança. Espelha a grandeza e a perfeição de Deus. Mas no meio do casamento, Deus, deixa eu dar uma piscadinha para Baal. Ele é tão lindo. O senhor está barbudo, com seus cabelos brancos. O senhor com essa veste branca sem graça. Deixa eu dar uma piscadinha para Baal. Veja se num casamento nós podemos aceitar isso e não aceitamos. Muito menos quem? O Senhor, com os votos que fez com o seu povo. Senhor, deixa eu chamar meu pai de bobo. Deixa eu chamar meu pai de bobo, especialmente quando meu pai pega uma Bíblia e diz lá que o mar abriu e que o povo passou a pé enxuto. Deixa eu chamar meu pai de bobo, bobão, o senhor querendo uma história da carochinha. Aí você olha para Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e o quê? E a tua mãe. Porque quem está falando, na melhor das hipóteses, é o teu pai. E quando eu vou olhando a ideia de não matar, de não adulterar, não furtará, o direito de propriedade, o respeito ao outro, no sentido de que aquilo que é do outro, se eu pego é furto, porque ele tem direito à propriedade privada, na lei de Deus. Mas então a gente quer a ideia de que, do bem comum, de que tudo que é do indivíduo agora é meu, eu chego lá, pego, porque não é mais dele, pego porque é meu. Você imagina, o noivo vai gostar desse tipo de relação, irmãos? Quem propôs a cerimônia de casamento vai entender que os votos estão sendo cumpridos, sim ou não, irmãos? Não. Mas Paulo está dizendo, bom, no momento em que nós nos casamos com Deus e nos relacionamos com Deus, doutor Alexandre, tem um problema. Esses são os votos do matrimônio. Aí temos que resolver o problema. Se olhamos para esta lei e esses votos, vejam agora, descobrimos que nós não podemos cumpri-los, e não podemos. Que a perfeição de Deus é tão grande e tão maravilhosa que eu não consigo nem olhar para ela, e não conseguimos. Como é que esse casamento vai dar certo? Eu, um pecador miserável, que quebrando um e o menor dos princípios da lei, diz a Bíblia, sou culpado de todos o quê? De todos eles. Como é que esse casamento vai dar certo? Irmãos, é difícil. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu estou na internet, gravado, no YouTube, multiplicado, o pessoal copia o sermão e manda lá, acaba o culto, tem 1000 e pouco, daqui a pouco tem 3, 4 mil pessoas que viram o sermão. Por quê? Porque os irmãos vão mandando lá. Então eu tenho que ter muito cuidado aqui. Mas eu costumo dizer, irmãos, que para cada tom tem uma Gisele. Para cada tom tem uma Gisele. Porque de repente, sabe o que eu quero dizer aqui? Se a mulher fosse outra, o negócio ia ficar esquisito. Ia ficar esquisito. Porque você imagina lá, eu quero fazer uma defesa dos homens aqui. Um sujeito daquele como o Tom lá, bonito, daquela, casando lá com mais ou menos, uma mais ou menos lá, ia ser estranho. Mas como o Tom está casado com a Gisele, a gente diz, tudo a ver. Amém, irmãos? Entenderam o que eu quero dizer? Para todo Carlos tem uma Angélica, viu, Angélica? Nós dois se combinam. Agora, se a Angélica de repente tiver com outro, eu vou dizer, Angélica, combina não. O que Paulo está dizendo, primeiro ponto para nós aqui, é que o casamento de um homem pecador
direto com um Deus santo, vai ser pouco provável de dar certo. Porque todos os dias que esse pecador olhar para um Deus que é santo, 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 ele vai se sentir, preste atenção, tão feinho, que no final das contas, meus irmãos, esse negócio vai acabar em divórcio. Porque a relação não se respeita, porque a relação não funciona, ela é descontinuada, porque a aliança não é o quê? Cumprida. Agora avança comigo para o versículo 3, Romanos 7. Ele diz assim: por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará o quê? Livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será o quê? Adúltera. Paulo está dizendo o seguinte: nós morremos, irmãos, para Deus. E nós precisamos morrer para Deus lá naquela cruz do Calvário, no dia em que Cristo lá naquela cruz nos representou para a nossa morte, para perdão dos nossos pecados, para levantarmos de lá com uma nova condição. Quando nós estávamos diretamente numa relação com Deus, a Bíblia diz que os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. E esse casamento do homem com a lei, e este encontro do homem com a lei é infrutífero, não vai dar frutos. Mas quando Jesus entrou no meio da relação, o que ele fez? Ele vai desposar a noiva dele, que é a igreja, e vai dizer: sou eu que te arrumo, sou eu que te conserto, sou eu que pactuo com você, e é o meu sangue, o meu preço, o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário, que faz com que você seja digna deste matrimônio e consiga honrar esta aliança. Quem entendeu, diga amém. Esse é um princípio básico da fé cristã. Ou nós morremos, irmãos, para o antigo pacto, ou nós morremos para aquela antiga aliança, e entendemos que Jesus é a única solução para que novamente um homem pecador e o Deus Santo se encontre, e que esse casamento aconteça entre a igreja e Cristo, a única possibilidade para que o homem volte a encontrar-se com o seu Criador, o Senhor e Deus de todos os céus e toda a terra, porque só Cristo, irmãos, pagando esta dívida do pecado e da lei, só Cristo fazendo todo o texto da lei, quantos forem os princípios da lei, 10 mandamentos, 613 princípios, tantos e tantos modais, que nós não conseguiremos cumpri-los, não conseguiremos. Mas o Senhor diz que quando Cristo entrou e colocou nesta relação o seu sangue, e colocou o seu perdão, e colocou a cada um de nós cristãos a justificação daqueles que creem, justificação pela fé, nós somos santificados por este novo casamento, por este novo matrimônio com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que a Bíblia está dizendo, para ilustrar exatamente isso, é que no segundo casamento, nós somos libertados de uma aliança morta, de um casamento fadado ao fracasso, porque o homem não teria condições nenhuma de honrar esse pacto. Mas no momento em que nos casamos com Cristo e nos encontramos com a graça, com a lei que vem agora pela graça, nós entendemos como isto funciona e opera em nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de espírito, mas uma realidade totalmente outra. Ou seja, morremos para o mundo, morremos para a lei, mas nascemos para Cristo. Como primeiro aspecto dessa mensagem, eu queria dizer quais são as implicações do ensino de Paulo em Romanos 7 para a sua igreja hoje. Volte comigo a Romanos capítulo 7 e nós voltamos agora ao verso de número 5. Romanos 7, 5, ele diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros. E depois ele diz, em Romanos capítulo 7, versículo 6, agora, porém, fomos libertos da lei. O que Paulo diz? Em primeiro lugar, eu coloco o primeiro slide dessa noite. Há um contraste entre o passado, pode colocar o terceiro slide. Há um contraste entre o passado e o agora. Está nítido essa relação no texto, irmãos. Romanos 7, 5. Quando éramos controlados, Paulo não diz que ainda somos. Paulo não vislumbra a possibilidade de desejarmos permanecer no controle da natureza pecaminosa ou humana. Paulo diz: quando éramos. Houve um tempo em que éramos, e isto estava sobre nós, esta lei estava sobre nós, este casamento fadado ao fracasso, a relação seria um fiasco. Mas veja, Romanos 7, 6. Agora, porém, fomos libertos da lei. O fato é que entre o passado e o agora, nós temos uma informação importante. Agora você é um cristão. O que isso significa? Significa que mudou tudo. Significa que você tem uma aliança e um símbolo que tem valor. Significa que a relação de amor a quem você confiou a sua vida é uma relação estável, duradoura e definitiva, porque aquele que pagou o preço comprou você definitivamente uma vez para o quê? Para sempre. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus amados irmãos, é que quando você é um cristão, essa mudança é para sempre. Romanos 7, 6, ele afirma: estais livres.
Quando lá em Antioquia nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos, é provável que aquilo ali tenha sido, de alguma forma, é minha interpretação, um certo deboche, uma certa insinuação, porque havia os do caminho, né? Haviam outras religiões, haviam outras seitas, haviam outros grupos, mas nós fomos chamados cristãos, porque nós éramos seguidores de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Tem gente hoje que não sabe o que isso significa, bate no peito e diz: eu sou cristão. Tem gente hoje que se diz evangélico sem ter qualquer dimensão do que o evangelho é. O que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nos dominarmos cristãos, saberemos as implicações do que isso traz sobre a nossa vida. Se eu sou hoje uma videira conectada ao viticultor, a videira com seus galhos conectados à árvore, produzindo frutos dignos daquela videira, eu entendo então que eu sou da videira. Eu não sou espinheiro, eu não sou uma semente do mal, eu não sou um fruto perdido, eu não sou um caso jogado fora, eu sou uma videira conectada à árvore. Quando compreendo que isso implica em ser cristão, segundo agora não mais a lei, mas a graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, veja o que Paulo diz, Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Irmãos, eu pergunto, isso muda um pouco ou muda tudo? Isso muda tudo. Todos os escritos do voto, e qualquer tropeço do voto de matrimônio que você fez com o Senhor, e da lei que Deus tenha proposto, o que o nosso Deus diz é: Cristo tornou isso tudo ato de justiça. Pensa comigo, um homem santo, irmãos, como Jesus, sem pecados, e a Bíblia diz como Jesus, sendo o sacrifício perfeito como foi o de Jesus, ir na cruz do Calvário, para ser espancado naquele horror, para ser humilhado naquela crucificação de horror, para ser naquele momento crucificado, morto, sepultado, para somente no terceiro dia ressuscitar e vencer a morte. Eu pergunto, o que justifica a penalidade tão dura de morte para um homem santo, justo e bom? Os nossos pecados. O que o nosso Deus está dizendo é que a morte de Jesus é reparadora, e ela é na verdade justiça de Deus para resolver a nossa dívida com qualquer pecado que porventura esteja pesando sobre nós. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho. Quando entendemos o Evangelho, o peso do Evangelho, ao dizermos cristãos, diga às pessoas, nós não dizemos qualquer coisa, nós estamos dizendo, portanto não há nenhuma condenação. Veja Romanos 7, 4. Como nós podemos perceber que é uma mudança, irmãos, de senhorio e absoluta dominação. Romanos 7, 4, a Bíblia diz que servir em novidade de espírito é de fato ser de outro Senhor. Romanos 7, 4 diz, para pertencer a outro, está no final do versículo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Não é pertencer mais ao mesmo Senhor da escravidão, do pecado, da morte. O texto diz, é pertencer a outro, é ser propriedade do outro, é estar casado num segundo casamento com o Senhor Jesus, ser noiva de Cristo, ser noiva do Cordeiro, pertencendo à igreja do Senhor. Não servimos mais ao pecado, e veja, nem tão pouco à lei. O grande objetivo da nossa salvação, sabe qual é, irmãos? É a nossa santificação. Camaradas racham aí, brigando na teologia, escrevendo livros e livros, para tentar definir o objetivo da salvação. Eu sou simples, eu defino pelos textos bíblicos e só. Não fico aí discutindo com um monte de filosofia, ideia, que a conta mais X, mais Y, é matemática. O grande objetivo da nossa salvação é a nossa santificação. O objetivo supremo da salvação não é tão somente perdoar, nem tampouco só justificar, também é e é justificar, mas o objetivo da salvação é santificação. Onde está esse ensino escriturístico na Bíblia? Efésios 1,4, vamos ver os ensinos de Paulo. Efésios 1,4, o apóstolo Paulo define claramente com que objetivo Cristo nos chamou, nos escolheu e nos salvou. Efésios 1,4, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, Efésios 1,4, para sermos santos e sem culpa diante de quem? Diante dele, diante da sua presença. Estamos usando a NVI ali, não é? Veja, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, irrepreensíveis diante de sua presença. O que a obra de Deus fez? Nos deu condições de olhar para Deus. Eu não me sinto feio quando olho para o Tom, entendeu? Eu não preciso ser uma Gisele. Eu digo, eu não sou Gisele, eu sou Jesus. É o sangue de Jesus.
A minha feiura e o meu pecado não me dão mais o desejo de pedir divórcio, ou ao Senhor o dever de sua santidade de me expulsar. Não mais, porque agora o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o quê? De todo pecado. É um novo casamento, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:3. Veja o ensino de Paulo sobre o poder da salvação, no sentido de nos trazer para santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A verdade de Deus é que vocês vivam em a vontade. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Está lá. Porque esta é a vontade de Deus. A saber o quê? A vossa santificação. Então, quando você for salvo, lembre-se que Deus te salvou para não viver mais da maneira com que você vivia antes. E Deus te salvou da escravidão e do serviço que era para a morte, para colocar você num reinado chamado justiça de Deus, que é para a glória de Deus, para produzir frutos dos quais você não vai mais se envergonhar, porque são frutos para a glória do Senhor Deus. Isso se chama santificação. Para a gente tentar capitular e entender a primeira parte desse ponto da mensagem, eu coloquei uma frase aí que marca bem, e você pode gravar, não precisa fotografar, que daqui a pouquinho você recebe essa frase aí no seu celular, onde você quiser, mas eu queria que você prestasse atenção. Eu estou fazendo resumos, em vez de ficar botando ponto 1, 2 e você capitulando. Eu queria que você pensasse, mais do que eu vender uma ideia para você, eu não quero vender minhas ideias, eu quero passar o evangelho, é que você compreenda o que a salvação é. Preste atenção, você pode olhar para lá e pode olhar para mim. A salvação em Cristo, irmãos, é a obra soberana do amor de Deus, que nos conduz direto do pecado para a santidade. Ela que nos justifica enquanto pecadores, com o objetivo de nos tornar santos e sem culpa diante de Deus. É por isso que esse casamento tem valor. A salvação em Cristo, irmãos, é a obra soberana do amor de Deus, que nos conduz direto do pecado para a santidade. É ela que nos justifica enquanto pecadores, com o objetivo de nos tornar santos e sem culpa diante de Deus. Isso é a obra da salvação. Não dá para engolir, irmãos, pregadorzinho aí do Brasil aí, pregando, dizendo: se você vai fumar, pode fumar, porque você está livre. Se você vai matar, pode matar, você está livre. Se você vai roubar, pode roubar, você está livre. O mais importante, está pregando lá, é que Cristo te libertou. Falei, que coisa de evangelho é esse? A gente não foi salvo de nada e não é salvo para ninguém, porque não vai para lugar nenhum. Você fica no mesmo lugar onde você estava. E está assim de gente piscando luz e dançando lá naquela igreja lá. Eu digo, meu Deus do céu, quando é que as pessoas vão levantar e vão dizer: isto não é o amor de Jesus, não representa a salvação de Jesus, o evangelho de Jesus. Porque, irmãos, temos que morrer para esses pecados, temos que permitir que esses pecados caiam por terra e que nós celebremos a salvação em quem? Em Cristo Jesus. O evangelho é tão simples, irmãos, é tão claro. Quando nós olhamos para ele, nós o servimos como ele é, damos a Deus e a Cristo a grandeza que o evangelho tem. Um dos mais maravilhosos resultados do evangelho é a nossa conversão, irmãos. Um dos mais poderosos resultados do evangelho é a libertação da lei, irmãos. Mas o mais poderoso resultado do evangelho é santificação, é morrer para os pecados. Não vai haver evangelho se não há morte para os pecados, se não há uma morte, irmãos, definitiva para a lei, mas para as penas do pecado, para a obediência ao pecado, porque se obediência, irmãos, não tem fé. Isso eu já preguei domingo passado. Segundo lugar, irmãos, eu só quero deixar 2 argumentos e eu vou à conclusão. Se fizermos o contraste, o primeiro contraste entre o passado e o agora, entendemos que somos cristãos e o que isso implica. Eu queria falar agora sobre a segunda implicação. O contraste que Paulo ensina entre o velho e o novo, está no próximo ponto. Veja o texto, já está na tela. Vamos ler juntos lá na tela, Romanos 7:8. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu já colori ali, né? Estou quase que desenhei o sermão ali, ó. E não estou chamando ninguém aqui de burro não, viu, gente? Eu estou dando facilidades, para que ninguém se sinta ofendido. Eu acho que colorindo, a gente vai associando a palavra e vai entendendo com simplicidade. Servir em novidade de vida nos livra do quê? Do que era velho. E aqui, com respeito aos nossos velhos, que eu tenho que chamar de idosos e antigos, a palavra velho está no texto, por isso eu vou mantê-la aqui. Eu sei que tem palavras melhores para falar sobre velho, mas é a do texto, a velha aliança,
A velha lei, no sentido, a lei enquanto efeito condenatório. Quando o Senhor Jesus nos deu o seu evangelho, ele olhou para Nicodemos e disse, João 3:3, Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Tem um problema com você. Só um pequeno problema. Necessário é o quê? É um problemão. O homem que você é não serve para entrar no céu. Irmãos, é um problemão. Se quiser ver o reino de Deus, precisa o quê? Nascer de novo. Não na velhice da letra, mas em novidade de espírito. Quando o Senhor Jesus falou sobre o evangelho, o novo tempo, da nova aliança, da cruz de Cristo e da graça dele aos homens, ele disse, você não pode pôr vinho novo em odres o quê? Velhos. Mateus 9, 14 e 17. Sabe, irmãos, o ensino de Paulo aqui não fala de um estágio superior. O ensino de Paulo aqui não fala de um avanço na revelação. É muito mais do que isso. O ensino aqui é uma nova realidade. É uma nova criação. O jardim, irmãos, fica no esquecimento. Nós temos agora na cruz e no Calvário um novo jardim, um novo homem, porque o primeiro era para a natureza pecaminosa e nos mostrou o pecado. Mas o segundo homem, o homem que deu certo, nos mostrou a graça de Deus. Quando pensamos no momento que vivemos hoje, o apóstolo Paulo diz que isso só acontece quando? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Em novidade de espírito, não na letra velha. Romanos 8:2, vejo que o novo nascimento e o nascer do espírito e o viver da graça produziu um novo homem que Deus criou. Romanos 8:2, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Me livrou da lei, do pecado e da morte. Irmãos, é Cristo Jesus e a lei do Espírito, ou é a lei do pecado e da morte? Não tem outro caminho. Quando vejo o impacto da graça de Jesus na minha vida, eu entendo claramente o que Jesus Cristo fez naquele momento da cruz do Calvário. Instituiu sobre nós uma lei espiritual, uma lei de espírito e vida, e nos libertou definitivamente, Romanos 8:2, do pecado e da morte. Romanos 8:5, veja o versículo 5, olha que ensino. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para quê? Para aquilo que o Espírito deseja. Não dá para ouvir isso, o jeito de pregar e dizer, que você pode sair, pecar, beber, fumar, dançar, se prostituir, que agora você é livre, e que tudo isso já está na conta da não punição, daquele que vive da graça e não da lei. O cara tirou a lei, tirou o trilho, e acha que vai chegar no céu. A gente vai concluir o sermão e eu vou explicar o que isso faz na vida de um crente. A segunda expressão que eu trabalho para pensar um pouquinho nesse ponto, para nós entendermos, irmãos, a profundidade desse ensino e verificarmos todo o impacto que Romanos 8 tem para nós, como cristãos, irmãos, está aí. Eu queria que você olhasse ponto a ponto e pensasse comigo. Você vai perguntar, pastor, o que significa servir em novidade de espírito? Esse sermão e esse tema está muito difícil. Eu vou explicar num slide só. Veja só, irmãos. Servir em novidade de espírito significa que o nosso serviço é motivado por amor e não pelo quê? Pelo medo. É um serviço prestado em liberdade e não sobre o jugo da escravidão. Não é mais um apego servil aos mínimos detalhes de rituais cerimoniais. Servir em novidade de espírito é um transbordar de júbilo de nosso próprio ser para a glória de Deus e bênção para quem? E bênção para o nosso próximo. É isso que é servir em novidade de vida. Aí você pergunta, pastor, mas isso muda tudo mesmo? Isto muda tudo, porque Cristo mudou tudo que eu sou. Cristo deu sentido, irmãos, sentido absoluto a tudo que eu tenho e a tudo que eu faço. Como o pastor Adiel, nesta manhã aqui de forma brilhante, pregou e disse que uma pessoa contrata uma pessoa não porque quer gerar empregos, não porque quer produzir um bem social, não porque quer pagar bons salários. Ela diz que tem um funcionário lá, porque ela tem que pagar o quê? O seu carro. Motivação absolutamente equivocada aos olhos de todos nós que queremos ajudar pessoas gerando emprego para o bem comum. Perceba que se nós não mudamos o nosso coração, continuaremos praticando esse tipo de aberração. E teremos muitas outras motivações equivocadas em relação a Deus, porque em nós está um coração de pedra e não o quê? Um coração de carne.
Eu fecho o primeiro ponto e o segundo ponto, lembrando então que nós somos cristãos. Se somos cristãos, eu vou com o sermão do pastor Adiel em Romanos 2. Nós somos cristãos, nós temos comunhão, nós temos doutrina, não é isso que está lá? Nós temos alegria, salvação, nós temos amor, nós temos muitas relações daquele texto de Atos 2 que define o que é ser igreja e o que é ser cristão. Eu pergunto, nós somos isso? Se não somos, nós temos um problema entre o que eu digo ser e o que eu preciso ser. Isso é um problema, porque para ser um cristão, as evidências do cristianismo puro e simples estão em Romanos 2, exatamente naquilo que ouvimos no sermão daquela manhã. Ser bem doutrinado, participar, tem uma palavra ali, orações, estudo bíblico, estudo da palavra. Há todo um ritual, um caminho pelo qual o mundo saberá que nós somos cristãos. O que isso está significando para nós até aqui? E o problema então, irmãos, não é servir a quem? E é servir como? O apóstolo Paulo disse, não podemos servir a lei, temos que servir em novidade de espírito. Veja Romanos 7,12. Romanos 7,12. Está na tela. Vamos ler juntos? Romanos 7,12. Assim a lei é, juntos, santa, o mandamento santo, justo e bom. Quem crê que isso aí é verdade, diga amém. Repito, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não há nada de errado com a lei. Esqueça essa conversa de que você tem que abandonar a lei, jogar a lei fora, que você pode andar nesta vida sem qualquer limite ou trilho. Não há nada de errado na lei. A lei foi o próprio Deus pegando sua perfeição, a projetando como perfeição aos homens. Quando os homens percebem, Deus sabe disso, que eles não podem cumpri-la porque ela é perfeita, ela vem de um Deus perfeito, o Senhor é quem vai intervir para corrigir a falha, não que está na lei, mas que está em quem, irmãos? No homem e na sua natureza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo 8, nós perguntamos, o problema é a lei? Não. Onde está o problema? Romanos 7, 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está o quê? Morto. O que a lei fez quando o homem tem sua natureza pecaminosa? Ele produziu no homem toda uma síndrome de desejo pecaminoso. É aquela linha, é aquele modelo. Tem uma linha aqui, você fala, só um pezinho. Tem uma linha ali, você fala, só uma olhadinha. E por sua natureza, você vai desejar aquela famosa ideia do casamento. Deixa eu dar uma piscadinha para Baal. Porque você quer burlar as estruturas do seu matrimônio com o Senhor nosso Deus. A grande pergunta é, então, a lei é pecado? Romanos 7,7. A lei é pecado, sim ou não? Ninguém sabe, não é? Romanos 7,7. Dê uma olhada aí, Romanos 7,7. Vamos lá, ler todo mundo junto? Que diremos, pois? É a lei pecado? Resposta. Vamos parar por aí para a gente aprender didaticamente. Tem que ser didático. Esse texto é dificílimo, irmãos. Pastorada ninguém quer pregar porque isso aí é difícil. Tem que orar, tem que pedir sabedoria. Isso é revelação do mais alto nível de Deus ao mais miserável dos homens. Mas é de Deus para nós. Que diremos, pois? Pergunta, a lei é pecado? Qual é a resposta, irmãos? É isso, irmãos. Os irmãos prevaricaram no primeiro tempo, mas não podem prevaricar no segundo, porque os irmãos estão agora num casamento novo com o Senhor. Os irmãos devem dizer ao Senhor que a lei está aí para edificar o homem, a lei está aí para abençoar o mundo, a lei está aí para apontar a perfeição de Deus, mas ao mesmo tempo nos lembrar, ela, lei santa, justa e boa, o quanto somos pecadores e dependemos da graça salvadora de Jesus. Ambas as perguntas, se a lei é pecado, não. E se a lei realmente nos mostra que não é pecado, o que fazer? Crer. Ela não é a causadora da morte. As virtudes da lei nos mostram que a lei é santa e que a lei é justa. No entanto, então, ela tem o poder de nos revelar o caráter de Deus, a santidade de Deus. Na qualidade da lei de ser santa, o mandamento reflete o quê? A transcendência de Deus, a pureza de Deus, exigindo de nós pureza e consagração. Isso somente possível na santificação de Cristo. Na qualidade justa, a lei requer de nós e reflete a equidade de Deus, requer de nós sua exigência, sanção, nada aquém do que é equitativo. A lei é justa. Mas na qualidade de boa, sendo boa a lei, o mandamento e a lei promove o mais elevado bem-estar do homem, expressando desse modo a bondade perfeita de Deus. Por isso eu digo,
a lei é santa, justa e boa. Porque Deus é santo, justo e bom. E Deus não vai pegar o que ele escreveu e dizer: bom, escrevi isso aqui com Moisés, não sabia bem o que eu estou fazendo, jogo fora para fazer o mundo dar certo. Não foi isso que Deus fez. Na verdade, com toda a perfeição dele, não foi isso que ele fez. Ele, ao contrário, vai aperfeiçoando o homem através de Cristo, para que ele possa ver a lei e agradecer a Deus pela perfeição, pela beleza, pela prudência e pela grandeza dela sobre nós, homens. Qual é o propósito da lei? Romanos 7:7, verifique. Qual é o propósito da lei? É revelar o pecado. O texto claramente diz, não é? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. O que ele está dizendo? Se a lei não fala, eu não saberia. Qual é o propósito da lei? É revelar o pecado do homem. Qual é o propósito da lei? É condenar o pecado do homem. Então, meus irmãos, quando um criminoso, apanhado em flagrante delito, ele exige, né, ele exige a inocência, ou preza por inocência, a lei diz: é o contrário, o senhor será preso para pagar pelo seu crime. Porque quem exige isso? A lei. Agora o que o homem faz? Ele preso, a lei o condena. Esse transgressor, porém, então, vai culpar a lei e vai dizer: é a lei a responsável por eu estar preso. É a lei a responsável porque eu tenho esse problema. Ele vai dizer: eu estou preso por causa da lei. Ele está preso por causa da lei, irmãos? Por que ele está preso? Por causa do crime. Então eu digo, os benefícios da lei são a vida, mas o salário do pecado é o quê? É a morte. Você acompanhou essa semana, eu quero evitar aqui qualquer tipo de sensacionalismo, Deus nos guarde, mas essa situação de um médico aí, uma situação terrível, está preso. A tristeza dos pais, da família, do hospital, dos profissionais de categoria, porque o indivíduo vai pagar, porque a lei diz que tem que pagar, mas não foi a lei que o matou, não foi a lei que o prendeu. Será preso, talvez certamente justamente condenado pelo seu crime, pelos seus próprios o quê? Pecados. Eu pergunto, a lei é boa ou não é, irmãos? Porque evita que ele passe por isso, que aquela mulher passe pelo que ela passou e que as pessoas sofram esse tipo de dano social. Então a lei é santa, justa e boa. Eu levanto a lei, irmãos, eu ergo a lei, porque a lei tem todo o poder de abençoar o homem. Ela é a perfeição, a mais pura perfeição de Deus aos homens. Pare com essa bobagem de interpretar que não estar debaixo da lei, ou não viver debaixo da lei, é revogar os escritos da lei. Não foi isso que o Evangelho disse. O Evangelho te tirou das penas do pecado, livrou você das culpas do pecado, mas ele levantou a lei e a consagrou, porque aquele escândalo de Jesus mostram que a morte de Jesus consagrou a lei como santa, justa e boa. Por isso foi preciso pagar um preço tão alto, porque a perfeição de Deus não poderia ser desconstruída por nós pecadores, e por isso então Deus vai destruir, vai moer, esmagar o seu filho, para que o preço da justiça fosse pago, porque todo homem será condenado, irmãos, e há de ser condenado pelo seu próprio crime, porque a lei é boa, mas o salário do pecado é o que, irmãos? Então o problema não está na lei, o problema está no pecado. Diga não ao pecado, repita comigo, diga não ao pecado. Mas diga sim à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, aos princípios de valor de nossa sociedade. Eu posso terminar o sermão e eu termino já sabendo do avanço do horário dos irmãos. Ao terminar o sermão, vou dar a conclusão dele, dizendo o terceiro e último ponto, que é a conclusão. Na verdade não é um ponto, é minha conclusão da mensagem, que teve 2 pontos. O que nós éramos, o que nós somos. Foi isso que nós começamos aqui. Falamos exatamente de 2 casamentos, 2 alianças. Falamos inicialmente do que nós éramos e do que nós nos tornamos, somos cristãos. Depois falamos do presente e do passado, de uma aliança nova, que deve nos livrar da velha interpretação e dos danos pesarosos da lei, não mais no serviço do pacto da antiga aliança. Mas veja, o que isto então precisa mudar? Nós cristãos precisamos viver no poder do Espírito de Deus. Você vai dizer assim, pastor, mas aí não está no texto que o senhor pregou. Eu quero dizer que está no texto, irmãos, porque está no contexto.
Eu vi pessoas, comentaristas, que quando analisei esse texto, estavam brigando pela justa interpretação de Romanos 7,6. E alguém foi lá e bateu na versão da NVI, bateu doído, dizendo que a versão da NVI colocou o Espírito com E maiúsculo e que o Espírito ali é outro. E fato é, a sua versão deve estar como a minha, colocando o Espírito em minúsculo. Veja a minha versão, Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, temos morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito. Veja que a minha versão tem lá uma expressão minúscula, em novidade de Espírito. Agora, algumas versões, quem tem a NVI, vai estar exatamente como está nesta versão, né? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Um é o Espírito Santo, outro é o Espírito da lei. Aí você diz assim: pastor, as versões entraram em conflito. Minha opinião, não. E eu gastei tempo aí. São duas versões distintas, mas os dois Espíritos, entenda, estão no texto. Obviamente que a tradução direta do grego vai dar o Espírito com E minúsculo, porque tratava Paulo e trata Paulo no texto do Espírito da lei, do que ela significa, de como devemos interpretá-la, do Espírito pelo qual passamos a nos relacionar com ela. É aquela ideia de Montesquieu, o Espírito da lei, não é o que a lei diz, mas o que ela significa. Mas o autor e a tradução da NVI vai colocar o Espírito com E maiúsculo, por quê? Quando sabemos que esse texto de Romanos 7,6 é escrito, irmãos, e depois Romanos 8, de 1 até o final, é escrito para explicar este versículo, e se você não sabia, fique sabendo disso. Romanos 8:1 até o último versículo só tem um objetivo: explicar este versículo. E nossos autores compreenderam que nós só entenderemos o Espírito da lei pelo Espírito Santo. Não há outra porta, não há, pastor Lucas, outra chave hermenêutica, não há outro caminho de entender o Espírito da lei, se não for pelo Espírito Santo de Deus, aquele próprio, irmãos, que nos revela, que nos mostra e que nos instrui. Quando Cristo vai e diz assim: eu vou deixar com vocês um consolador, mas ele vai levar vocês a toda a compreensão, ele fará vocês lembrar de tudo que eu disse, ele vai ensinar vocês. E ele disse mais: o Espírito Santo convencerá vocês do pecado. Lembra disso? O Espírito Santo convencerá vocês do pecado. O que Jesus está dizendo e que o Evangelho está dizendo é que o Espírito é a nossa nova lei. Ou, entendam melhor, é a melhor maneira de interpretarmos a lei, e é a única maneira de conseguirmos encontrar na lei os objetivos dela para nós, o homem, porque senão tudo que vamos encontrar na lei é pecado e morte, porque eu olho para aquilo, vergonha de Deus, irmãos, eu me diminuo, eu me estrago e morro, porque não há reparos. Mas quando eu, pelo Espírito, reconheço que o que Cristo fez é suficiente para perdão dos meus pecados, e quando olho pelo Espírito que a lei é santa, justa e boa, eu consigo viver e caminhar e louvar a Deus, que me deu o seu Espírito como um penhor de glória que me levará à salvação. Isto muda tudo, irmãos. Isto muda tudo. Veja como a vida cristã muda quando é orientada pela lei do Espírito, por um Espírito que nos dá um novo sentido e uma nova dimensão da lei. Romanos 8, 5, vamos lá. Romanos 8, 5 até o 8. Veja em detalhes um cristão guiado pelo Espírito de Deus, observando a lei de Deus com os óculos do Espírito Santo. Romanos 8, a partir do verso 5 até o 8, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para quem? Para quem? Para o Espírito. Irmãos, a relação do homem com a lei de Deus no Espírito e no Espírito da lei muda a nossa dimensão de quem é o homem, de quem é Deus. Veja o versículo 6, Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Mariane, muda tudo. Muda tudo em todas as direções e em todo sentido. Agora veja o 7. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu vou dizer aqui, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Agora, o porquê? Causa, não é o raio.
Por quê? Não se submete a quem? A lei de Deus. Por que que o indivíduo é inimigo de Deus? Não se submete à lei de Deus. Isso é o que estou dizendo, não, é o evangelho. Então você vai pregar quantos domingos você quiser, você vai ter quantos curtidos no YouTube você quiser, quantos likes você quiser, mas se você disser que não está debaixo da lei, e que o pecado está valendo, e pode pecar, porque Cristo vai levar você para o céu, pecador como você está negando Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, por um princípio, um só: não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Veja o verso 8: quem é dominado pela carne, não pode ser o quê? Alguém que agrade a Deus. Vai ser inimigo de Deus, não agrada a Deus. Romanos 8:13, continue, Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que acontece? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, o que acontece? Viverão. Muda tudo, pastor Cosmo. O evangelho todo para o homem todo, muda o homem todo. Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são quem? Filhos de Deus. Nem todo mundo é irmão, não. Mas aquele camarada foi lá para a Antártida e evangelizou aquele esquimozinho, ele construiu a casa do esquimozinho, ele fez a vontade de Deus, ele fez uma boa ação, fez uma boa obra, eu nem sei o interesse, porque às vezes está ganhando muito dinheiro de uma ONG para fazer aquilo, tirar foto e mandar relatório. Isso é motivação. Agora eu pergunto, ele falou de Jesus, ele tirou aquela alma da perdição, ele tirou aquele homem da escravidão, da lei, do pecado? Porque se não tirou, a Bíblia diz que ele nem é filho de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Gálatas 5:16, o apóstolo Paulo bate um martelão assim na igreja e diz assim: vivam pelo Espírito. Gálatas 5:16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne. Irmãos, de modo nenhum, crente que vive pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, vai satisfazer os desejos da carne. Por isso então as duas versões estão certas quando dizem: eu só consigo interpretar a lei de Deus, a boa lei de Deus, pelo sentido da lei, mas também pelo Espírito Santo. Eu só vou compreender o sentido do Espírito e viver em novidade de Espírito, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, me capacitar a viver nessa dimensão, fizer de mim um cristão capaz de viver com essa perspectiva de um evangelho novo, de uma graça nova que está sobre a minha vida. Jesus Cristo, irmãos, pregou isso muito lindo no sermão das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, é que eu vou concluir. Abra comigo Mateus 5, 17 a 19, e eu concluo aqui, mudando sua cabeça, no sentido de perceber a lei, e como a lei pode nos ajudar a ver nossa imperfeição, mas como eu percebo, é a partir dela, que eu vejo minha total incapacidade de me salvar, e vivo, para agradecer a Cristo, minha aliança com Cristo, e o evangelho que de Cristo recebi. Mateus 5,17, me acompanhe. Mateus 5,17, eu vou até o 19. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Mateus 5,17. Eu não vim abolir, mas o quê? Mas o quê, irmãos? Esqueça essa ideia. Cuidado com esse evangelho. Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Entenda o que está sendo pregado, das penas, da culpa. Mas a lei está sendo cumprida, observada e amada por aqueles que pelo Espírito, irmãos, têm dimensão do Espírito da lei. Veja o verso 18, irmãos. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo, que irmãos, se cumpra. 19. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, Deus tenha misericórdia de alguns, ensinar os outros a essa desobediência, ele será chamado o quê? Menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado o quê, irmãos? Grande. Por isso o maior é o menor, é aquele que serve e obedece à lei. Olha o texto, e o mês está fechando aí na nossa cabeça, todo mês de ação social fechando a nossa cabeça. Aí você pergunta: pastor, o que isso significa? Veja Mateus capítulo 5, a partir do verso 19, e você vai acompanhando algumas expressões em que Jesus, irmãos, reinterpreta, na verdade, dá a verdadeira interpretação da lei e do espírito da lei para a sua igreja. Mateus 5, ele vai pegar isso a partir do verso 19, e aqui já é finalzinho do sermão. Mateus 5, verso 19. Ele vai dizer assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos,
por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Agora veja o 21. Ouviste o que foi dito, a lei antiga, e como a lei estava expressa, e como o homem no pecado interpretava. Ouviste o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será o quê? Réu de juízo. Agora veja o 22. Olha o Espírito. É o Espírito. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu o quê? Do fogo do inferno. Irmãos, a lei diminuiu ou ampliou? Hein, Rafael? Ela ampliou, porque ela sai da ação do pecado, para a simples ideia de pecar, para a simples possibilidade de pecar, porque o espírito da lei é para lembrar você, por que a lei está lá? Ela tem um valor, ela diz respeito a você e a seu irmão. Dá uma olhada no verso 27, vamos lá, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás o quê? Adultério. O que é adultério? Dormir com alguém fora do casamento, dormir com a mulher do outro, dormir com a mulher que não é sua. Isso é adultério, ato consumado. 28, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo: de qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, fez o que, irmãos? Por que ampliamos a lei nesse nível? Você diz, não revogou, ampliou. Porque o Senhor Jesus sabe, a concupiscência gera o pecado. Vou repetir, a concupiscência gera o pecado, e o pecado gera o quê? Então a lei é boa, porque se você já nem cobiçar e nem desejar, você não vai comer, você não vai tocar, você não vai fazer. A lei é boa, e o espírito da lei é ainda mais abençoador. Aí alguém pergunta, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu só vou parar de cobiçar, de desejar, de fazer coisa errada, irmãos, quando eu for controlado pelo Santo Espírito de Deus. Ah, Senhor, vem controlar tudo que eu sou, vem controlar tudo que eu tenho, vem me ensinar, Senhor, os teus preceitos, eu poder cantar todos os dias a palavra da letra da lei do Senhor e dizer, a sua lei é perfeita, os seus caminhos são bons. Abra meus olhos, Senhor, e o meu coração para amar a sua lei e os seus ensinos. Quando vejo o versículo 31, irmãos, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 32, eu porém vos digo, Mateus 5, 32, eu porém vos digo, que se repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. A lei vai sendo reinterpretada, interpretada por Jesus, irmãos, não mais numa letra morta, mas no sentido vivo. Porque ele está dizendo que atrás do seu adultério tem uma mulher amada, uma mulher querida, que você deveria honrar e respeitar, não porque a lei diz não adulterarás, mas porque você ama a Deus, ama a sua mulher e não quer colher os frutos do pecado. Essa é a interpretação pura e simples da lei de Deus para nós. Amém, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, com os olhos do Espírito, nós diremos, boa, santa, justa, digna é a lei do Senhor. Porque veja, a concupiscência, a cobiça engravida dá luz ao pecado, mas é o pecado que consumado gera o que, irmãos? A morte. Como mudar isto? Mateus 22, 36 a 40, vamos lá, eu termino. Mateus 22, 36 a 40, que grande ensino, irmãos, o Senhor nos deu nessa noite. Mateus 22, 36 a 40, vou terminar. Mateus 22, 36 a 40. Jesus respondeu, ao ser perguntado sobre as questões da lei, e todas aquelas 613 regras que o judaísmo praticava para poder servir e amar a Deus, ele disse, eu quero resumir isso tudo em duas direções. É o espírito da lei. Mateus 22, 36 a 40. Respondeu Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior o quê? Mandamento. Mas o segundo, semelhante a ele, é ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes dois, só dois mandamentos, dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. E você pergunta, no que isso nos abençoa e nos transforma? Isso muda tudo, irmãos. Isso nos dá dois pilares fundamentais.
para nos relacionarmos com toda a lei de Deus e com todos os ensinos do Senhor, mas nos dá a coluna vertebral, onde está sustentada toda a verdade do Evangelho. E Paulo reverenciou isso em Romanos 13:10. Paulo nos revela e nos mostra claramente onde está a sustentação da lei de Deus para o homem. Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, diz Paulo, portanto, ou de sorte, que o amor é o quê? Ele diz, o cumprimento da lei, pode seguir, é o amor. A minha versão diz, o amor é o cumprimento da lei. E para não ficar na poeira de que isso não fez sentido, de que você não entendeu o que significa amar, amar com intelecto, com vontade, com todo o seu coração, as grandezas e verdade do Senhor, para ser uma pessoa que vai viver no Espírito, orientado pelo Espírito, eu coloquei uma linha de raciocínio para você, e eu vou terminar com esta frase simples de raciocínio, mas poderosa, para que eu e você pensemos, como muitas vezes nós vivemos distantes do Senhor e dos seus ensinos, porque estamos praticando um evangelho absolutamente errado, ao nosso gosto, aos nossos princípios, mas não olhando para o que nos foi revelado da Escritura, e como Deus assim nos colocou. Vejamos como podemos viver este evangelho, olhando para a lei do Senhor. A lei do Senhor, meus irmãos, não é meramente uma coleção de regras mortas, ela encontrará no amor o seu cumprimento, e no seu espírito o real o quê? Significado. Ela é a voz de Deus na pessoa do seu Santo Espírito, convocando todo ser humano para servir e viver em novidade de vida. Isso é a lei de Deus. Não é mais pedra, não estamos no alto daquela montanha, eu não vou pegar aquelas pedras e rochas no joelho e dizer, esta lei, como fez Moisés, porque o povo estava fazendo o bezerro de ouro. Eu vou ficar de pé, fique de pé comigo e vou dizer ao Senhor, como eu creio hoje, são os sons do Espírito, e de todos os ensinos da Escritura de Deus, para o meu coração e para a sua família. Eu queria que você lesse da segunda parte para frente comigo lá, depois do ponto, tem uma segunda parte, vamos ler todos juntos, e vamos nos lembrar, de que o Espírito sopra hoje, para todos nós, não somente a lei, mas a sua interpretação e o seu sentido, e o seu significado, e que esse sentido novo que a lei tem para nós, em Cristo, um sentido de perfeição justa e de graça de Deus aos homens, nos levará a um relacionamento ainda melhor com Ele. Vejamos juntos, vamos todos juntos? Ela é a voz de Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, convocando todo ser humano para servir. É isso que significa ser uma nova criatura. É olhar para a lei de Deus e saber que sem Cristo estamos condenados. Mas pela graça de Deus, eu oro para as leis do Senhor e digo, elas vão ajudar e muito, e cada dia mais, a trazer a perfeição de Deus ao homem. Por natureza pecaminosa, irmãos, o homem vai sempre olhando para a lei por natureza pecaminosa e revelando na lei os seus pecados. Mas pela natureza do Espírito, ele vai trazendo da lei as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, o Evangelho de Deus, para a bênção de todos os homens, para a bênção das gerações. Quem crê nisso, diga amém.